tudo bem? Tudo bem com vocês? Vamos lá a mais uma aula de ciência. Eu espero que todos estejam bem, tá bom? Estou muito feliz por estar aqui novamente, a nossa terceira aula de ciências, turma. Sejam todos bem-vindos, tá? Vamos todos pegar o nosso livro, pegar nosso material didático, pegar marcador, pegar caderno, certo? Fazendo as anotações que a professora vai passar hoje, o novo slide, continuação do conteúdo, certo, turma? Então vamos lá, prestando bastante atenção na aula da professora, tá? E eu quero agradecer também aos responsáveis, à mamãe, por estar entrando em contato, estar ajudando também nesse momento, certo? Para poder termos mais aprendizado dos alunos, nós temos que trabalhar em conjunto. Eu estou muito feliz e eu agradeço aos responsáveis, tá bom? Vamos lá a mais uma aula de ciência. Sistema solar, esse é nosso tema da aula de hoje. Eu sou a professora Cristiane Chagas, tá? E vamos a mais uma aula, vamos lá? Então, se tem uma aula que causa muito interesse para os alunos, é somente o sistema solar, que pinta muita curiosidade, não é verdade? Eu tenho certeza que você gosta. É muito interessante, né? Pensar o que temos no espaço, o que temos ao nosso redor. Não é verdade? São várias coisas que acontecem com grande proporção no universo. Então é muito curioso tudo isso, né, gente? Então vamos lá falar um pouquinho do sistema solar? Quais são os planetas do sistema solar? Primeiramente nós temos 8 planetas, todo mundo conferindo comigo. Primeiramente é o Mercúrio, que mais? Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno, certo? Esses são os 8 planetas. E desses planetas nós temos o que mais? Nós temos asteroides, cometas e meteoritos. Então tudo isso ele está ao redor do Sol, né? Com a força gravitacional que nós vamos falar mais adiante. Aqui nós vamos falar um pouco do sistema solar. O sistema solar, ele é formado por quem? Ele é formado pelo Sol. Que o Sol, ele é uma estrela, tá? Ele é uma estrela o quê, professora? Ele é uma estrela luminosa, tá bom? Ele é uma estrela luminosa, tá? Por que luminosa? Porque são astros que possuem luz própria. São as estrelas e o Sol. Tá bom? Aí nós temos aqueles astros iluminados. O que seria o astro iluminado, professora? São os astros que não possuem luz própria, tá, turma? Por exemplo, nós temos a Lua, os planetas, eles são iluminados. Eles são iluminados pelas estrelas, pelo Sol. Quando eu falo estrelas, eu estou me referindo ao Sol, tá bom? Então, astros luminosos, nós são aqueles que possuem luz própria, aquele que fica aqui tem a luz própria, né, como o Sol e as estrelas. E os astros iluminados, o que não possui luz própria, no caso, a Lua e os planetas, tá bom? Aqui nós temos o que? O sistema solar. Esse sistema solar, ele é formado pelo Sol e pelos planetas que giram ao redor dele. Tá bom? Além de outros corpos celestes menores, como os planetas anões, luas e satélites naturais e os asteroides, tá bom? Vamos lá? Então aqui, turma, tudo isso aqui, ó, esses planetas, eles ficam ao redor do Sol pela força gravitacional, tá? Que é muito importante. E junto, ao redor desses planetas, tem os asteroides também, tá? Como é que vocês estão observando nessa imagem? Todos esses corpos se mantêm girando ao redor do Sol pela força gravitacional, tá bom? Aqui nós vamos falar um pouco de geocentrismo e heliocentrismo. Vocês vão lá, peguem a página de vocês, na página 9, que está falando sobre geocentrismo e heliocentrismo. Vamos falar um pouquinho do geocentrismo. Olha, todo mundo lendo comigo no livro, tá bom?
Ao redor do Sol circulam muitos corpos celestes. Há planetas anões, satélites naturais, asteroides, não é verdade? Cometas e outros corpos menores. No entanto, em 1543, pessoas acreditavam que o Sol se movia ao redor da Terra, como vocês estão vendo essa primeira imagem aqui, o geocentrismo, que eles acreditavam que o Sol se movia ao redor do planeta Terra, tá bom? Mas um modelo denominado geocentrismo, apoiado por Ptolomeu, o último dos grandes astrônomos gregos, mas Nicolau Copérnico, após muitas observações de estudos, compreendeu que o centro do sistema solar estava o Sol. Foi aí que foi dado o nome heliocentrismo. Esse heliocentrismo significa o quê? Que depois de muitas pesquisas, Nicolau Copérnico, ele observou que quem estava no centro do sistema solar era o Sol, e ao redor dele eram os planetas, tá bom? Que o correto é heliocentrismo, que é que o Sol está no centro e os planetas estão fazendo a sua rotação. E geocentrismo é que a Terra era o centro de tudo e o Sol fazia a rotação ao redor da Terra, tá bom? Até aí tudo bem? Vamos lá? Aqui vamos falar um pouquinho, gente, do movimento da Terra, tá bom? Nós temos dois movimentos. Vocês vão relembrar que na primeira aula, na segunda aula, eu falei sobre esses movimentos da Terra. Primeiramente, nós temos o movimento de translação e o movimento de rotação. O que seria, professora? A translação é a órbita ao redor do Sol, tá? E a rotação é o giro no seu próprio eixo. Lembra o que eu falei? Que a órbita, a translação, esses planetas eles estão rodando ao redor do Sol pela força gravitacional. A rotação, ao mesmo tempo, ele está girando no seu próprio eixo, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão lembrar que a professora falou na primeira aula, tá? Sendo que para o planeta fazer essa rotação, ele vai levar aproximadamente 1 ano para poder fazer essa rotação ao redor do Sol, tá bom? Aqui vamos falar um pouquinho da origem, né, do sistema solar. Olha só, vamos falar um pouquinho da origem do sistema solar. Eu cheguei a falar para vocês sobre os planetas, né, como eles surgiram, a grande explosão do Big Bang. Relembrando, olha só, o Sol e os planetas, eles surgiram cerca de 4,6 bilhões de anos, né? Com o resultado da ação da força gravitacional sobre uma nuvem de poeira e gás. Lembra que a professora falou que antes o universo ele era apenas um ponto, né? Um ponto de átomo primordial? Esse ponto de átomo primordial, ele se explodiu, aconteceu uma explosão, o famoso Big Bang, né, conhecido pela comunidade científica. E nisso aconteceu nuvens de poeira e gás. Aí, em seguida, se formou esse núcleo da matéria, que esse núcleo da matéria seria o quê? A formação do Sol. E ao redor do Sol, turma, o que tem? Nós temos um disco giratório de poeira e gás. Esse disco giratório é o que está formando todos os sistemas solares, tá bom? Abaixo nós temos a formação dos sistemas solares. Tem 8 sistemas solares, certo? Então, os primeiros 4 que estão próximo do Sol, que seria Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, eles são formados de rochas, tá bom? Esses 4 primeiros planetas, eles são formados de rochas, por isso que eles são bem menores, tá bom? Já os 4 últimos planetas, como Júpiter, Saturno,
Urano e Netuno, eles já são bem maiores, com uma proporção bem maior. Mas por que, professora? Porque eles estão consumindo o quê? Gases direto. Eles consomem gases direto, justamente por isso que a proporção deles é bem maior. Beleza? Lembra? Os primeiros 4 planetas, eles são formados por rochas, tá? Não é para esquecer, por rochas, tá? Por isso que eles são bem menores. Nós temos o Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, os 4 planetas. E os 4 últimos, eles estão consumindo gases direto, tá? Eles consomem gases direto, justamente por isso que a proporção deles é bem maior, tá? Vamos lá? Aqui vamos falar um pouquinho do Sol. O Sol, gente, o que acontece? O Sol, ele é uma estrela, como vocês sabem, eu acabei de relatar. Ele é uma estrela que o diâmetro dele é de 1,4 milhões de quilômetros. Olha a massa dele. A massa dele é de 333 mil vezes maior que a Terra. Olha só. A distância média do Sol e da Terra é de 150 milhões de quilômetros. Olha só o Sol aqui. Ele emite luz por causa das transformações que acontecem em seu núcleo. A temperatura desse núcleo, gente, é de 15 milhões de graus Celsius. É muita temperatura, certo? A temperatura é altíssima, como vocês estão observando. Olha só. No interior, no núcleo dele, está acontecendo explosões constantemente. Então, justamente é 15 milhões de graus Celsius essa temperatura, a temperatura dele, tá bom? Então, o Sol é uma estrela mais próximo da Terra, aproximadamente 150 milhões de quilômetros, tá? De nós. Ele é responsável por manter todo o sistema solar em sua interação gravitacional, tá? 8 planetas e os demais corpos celestes que compõem, como planeta-anões, os asteroides e cometas também. Ele é responsável por tudo isso. Olha só. Então, isso seria a proporção do Sol, gente. O Sol, ele é o quê? Ele é uma estrela, né? Ele é um astro o quê, professora, que a senhora falou? Ele é um astro luminoso, tá bom, gente? Por quê? Porque ele tem luz própria, tá? Não é para esquecer isso, tá? Aqui, crianças, vamos falar um pouquinho de quê? Tá aqui a temperatura dele do núcleo, como eu falei para vocês, é de 15, né, milhões de graus Celsius. A temperatura é altíssima. A temperatura da superfície também, tá bom? Aqui vamos falar um pouquinho de Mercúrio. Olha só, primeiramente, olha o diâmetro de Mercúrio. O diâmetro de Mercúrio é de 4.875 quilômetros. Olha a distância do Sol, 57,9 milhões de quilômetros, tá? É o menor planeta sem água e quase nenhuma atmosfera. Ele não possui nenhum satélite, tá? Então, o Mercúrio, ele é considerado o menor do planeta, do sistema solar, desde o rebaixamento do Plutão, tá bom? Que seria o planeta anão. A proximidade, no caso de Mercúrio com o Sol, se torna um desenvolvimento da vida nesse planeta, tá bom? É bastante difícil, pois há altas e baixas temperaturas. Então, gente, olha só. Ele é um planeta mais próximo dessa estrela, né, do Sol. Ele torna o desenvolvimento dele, da vida nesse planeta, bastante difícil, pois são altas temperaturas que existem no Plutão, tá bom? Desculpa, que existe em Mercúrio, tá? Vamos falar um pouquinho de Vênus, olha só. O diâmetro é de 12.104 quilômetros. A distância média do Sol que nós temos, os quilômetros, a temperatura da superfície, ela é altíssima,
tá bom? E não existe água e também não existe nenhum satélite, tá bom? Não existe nenhum satélite. É o segundo planeta do sistema solar mais próximo do Sol. Tem cerca de 800 milhões de anos, tá? E além do Sol e da Lua, é um corpo celeste, mais brilhante do Sol, motivo pelo qual é conhecido pela antiguidade, também conhecido como estrela d'alva, estrela da manhã, considerado o planeta irmão da Terra. Então, Vênus, como ele é muito brilhante, ele é conhecido como estrela d'alva, estrela da manhã, e também ele é considerado o quê? Um irmão da Terra, né? Aqui nós temos a Terra, que é um planeta Terra, né? É um dos planetas que fazem parte do sistema solar e é o terceiro planeta mais próximo do Sol. A sua formação ocorreu, né, há bilhões de anos atrás, assim como a existência da vida aqui também, tá bom? O planeta Terra, nós temos o diâmetro dele, né? É a distância média do Sol, que é de 150 milhões de quilômetros, o maior entre os planetas rochosos. Possui um satélite natural, que é a Lua, tá? E aqui nós vamos falar de Marte, né? O planeta vermelho, olha só. Nós temos o diâmetro dele, a distância média do Sol. Não há água nesse planeta, né? Não há água líquida nesse planeta. Ele possui 2 satélites. Então, Marte é um planeta mais próximo do Sol. É um dos planetas mais próximo do Sol, certo? É o segundo menor planeta do sistema solar, depois de Mercúrio, tá? Sendo consideravelmente menor que o planeta Terra. Ele apresenta uma coloração vermelha, avermelhada, pela presença de óxido de ferro na superfície, tá? Por isso ele recebe o nome de Marte, em homenagem ao deus romano, né, da guerra. Então tudo isso é sobre Marte, né, que ele é considerado deus romano da guerra, justamente devido à sua cor dele, é uma homenagem, tá bom, gente? Então ele é um dos planetas mais próximos do Sol, sendo o segundo menor depois de Mercúrio, tá bom? Aqui vamos falar um pouquinho de Júpiter. O diâmetro de Júpiter, né? Nós temos o diâmetro dele, que é 142, né? 1984 quilômetros. A distância do Sol leva milhões de quilômetros, maior que todos os planetas do sistema solar junto. Ele possui 63 satélites. Lembra que eu falei que os 4 últimos planetas, eles consumiam gases, justamente por isso que eles são bem maiores, a proporção dele é bem maior. Júpiter é um deles, tá bom? Aqui nós vamos falar de Saturno. Saturno, nós temos o diâmetro dele, né? A distância média do Sol, que é 1,4 bilhões de quilômetros. Ele possui anéis formados por pedaços de gelo e rochas, tá? Que fica ao redor, justamente forma esses anéis. E possui 60 satélites. Nós temos o Urano também. Nós temos o diâmetro dele, a distância média do Sol, 2,9 bilhões de quilômetros. Também possui anéis, só que mais finos e escuros, e possui 27 satélites. Netuno. O Netuno, o diâmetro dele, nós temos novamente a quilometragem, a distância média do Sol, que é de 4,5 bilhões de quilômetros, tá? Ao redor desse núcleo há um oceano de água e ele possui o que? 13 satélites, tá, gente? Olha só,
a proporção dele, né, o tamanho dele. Então, esses planetas, eles consomem gases direto, tá? Estão consumindo, é um distante do outro, eles estão totalmente consumindo gases, tá? Aqui nós temos o planeta Anão, né? Que esse planeta ele foi desconsiderado, né, planeta Anão, devido a ele não fazer o quê? Não fazer a órbita, né, ao redor do Sol, não conseguir. Olha só, na órbita do Plutão há vários corpos celestes que em conjunto têm massa comparável à do próprio Plutão. A vizinhança de sua órbita não está livre, o que impede que Plutão seja classificado não seja, né, na verdade, não seja classificado como um planeta, tá? Que ele não consegue, né, fazer essa órbita devido a ele ser muito pequeno, por isso que ele foi desconsiderado, tá bom? Aqui vamos falar um pouquinho dos asteroides. Os asteroides, eles parecem grandes rochas formadas irregular, e se formaram durante a origem de quê? Do sistema solar, tá, gente? Seu tamanho varia de algumas dezenas ou de metros de milhares de quilômetros. Então, esses asteroides, eles foram feitos, né, na formação do sistema solar, que também foram restos que sobraram, vamos supor, e se formou os asteroides, tá? Que eles ficam pelo sistema solar, vagando pelo espaço. Aqui nós temos os cometas, originam-se de resto de formação do sistema solar, né? E permanecem em órbita distante do Sol. Olha só, no próximo slide eu vou falar que esses cometas, quando eles chegam próximo do Sol, eles estão chegando próximo do Sol, eles vão criando uma nuvem de cabeleira. Essa nuvem de cabeleira é tipo um gelo. Quando ele vai chegando próximo do Sol, vai criando essa nuvem. Olha aqui. Olha, quando os cometas eles se aproximam próximo do Sol, o gelo de seu núcleo sublime ocorre uma liberação de gases de poeira que forma o quê? Vai formando essa cabeleira aqui. Vocês estão observando? Olha o núcleo dele, tá? Olha o núcleo. Nesse núcleo tá liberando o quê? Liberou essa cabeleira. Ele tá se aproximando do Sol, tá? Ele tá se aproximando do Sol. Quando ele se aproxima do Sol, o gelo de seu núcleo ocorre uma liberação de gases e poeira. Que esses gases e poeira é a cabeleira, tá? De uma ou mais cauda. Mas quando ele tá ficando afastado do Sol, essa cabeleira dele vai sumindo, tá? Isso só ocorre quando ele está se aproximando do Sol, que aparece esse gelo no núcleo, tá? Que dá o nome dessa cabeleira. Isso seria o quê? Isso seria os cometas, tá? À medida que ele se afasta do Sol, a cauda vai sumindo, como eu relatei. Aqui vamos falar sobre os meteoroides. Qual seria eles, né? São fragmentos de matéria encontradas fora da atmosfera terrestre. Aqui nós temos os meteoroides, né? Que são atraídos pela força gravitacional da Terra, que são as famosas estrelas cadentes, né? Que devido à atração dela é uma velocidade tão grande até elas serem destruídas. Na verdade, antes de chegar na Terra, com o atrito, elas são totalmente destruídas. São as famosas estrelas cadentes, né? Muitas vezes a gente vê, nossa, olha uma estrela, mudou de lugar. Isso são meteoros, né? Aquele foguinho que aparece são meteoros. O atrito é tão grande com o ar que elas vão tornar o quê? Torna incandescentes, tá? Que são as famosas estrelas cadentes. Nós temos os meteoritos, fragmentos maiores que não são destruídos e caem na Terra e podem formar uma cratera imensa. São aqueles meteoritos que vamos supor que quando ele cai na Terra, ele tem uma proporção muito grande e ele acaba formando cratera, tá? Tipo aqueles buracos, aquelas coisas, destruindo mesmo, tá bom?
Aqui nós temos, existe vida em outros planetas? O que você acha? Será que existe vida em outros planetas, turma? Ainda não foi comprovado, né? Olha, alguns planetas do sistema solar são muito quentes, outros não têm água. Mas será que no meio de bilhões de estrelas não há outro sistema planetário com vida? Aqui eu tenho esse robô que ele foi usado para analisar e fotografar o que é a superfície de Marte, né? Os cientistas, eles acreditam que sim, que talvez seja uma forma de vida semelhante às das bactérias, mas não é uma vida inteligente, tá bom? Até agora, porém, nada foi encontrado se tem vida em outro planeta, em outro planetário. Então, isso ainda está sendo estudado ainda, tá? Muita coisa aí estudando, justamente por isso que eles mandam vários robôs, vários satélites para poder estar observando vários planetas, tá bom, turma? Então, o nosso conteúdo fica aqui, tá? Em seguida, vou estar passando uma atividade no livro didático de vocês, tá bom? Só acompanhando e fazendo a atividade. Vamos lá fazer essa atividade, turma? Olá, turma. Vamos lá? Vamos mais num exercício, tá bom? Pegue o livro didático na página 11 até a página 13. Todos acompanhando a leitura, tá bom? A primeira questão tá falando fazendo ciências. Todos comigo, tá? Analise a descrição dos planetas do sistema solar, depois encontre no material de apoio, tá? A imagem de cada planeta correspondente e colhe no local adequado. Na sequência, pesquise e complete as informações que faltam no texto. Então, o que vai acontecer? Você vai lá no seu material de apoio, que está lá no final do seu livro, tá? Esse material de apoio tem todos os planetas, tá bom? Todos os 8 planetas estão lá, você vai arrancar e você vai colar onde está pedindo o Mercúrio. Vai lá, pega o Mercúrio e coloca aí. Aí depois você pesquisa e vai completar o que está faltando aí, tá bom? Vamos lá? Agora, na página, você vai passar para a página 12, tá bom? Do livro didático. Vamos lá. Aqui, turma, seria a página 12, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Primeiramente, está falando de Vênus, aí você vai lá no seu material de apoio, pega onde tem Vênus e vai colar bonitinho no seu livro. E em seguida, você vai completar o que está faltando. Olha só, o que está falando aqui. É o mais brilhante dos planetas, facilmente visto no céu, próximo ao pôr do sol. Por esse motivo, pode ser confundido com uma Aí, o que ele pode ser confundido, esse Vênus que eu falei para vocês? Que as pessoas antigas falam que ele é muito parecido com porque ele é brilhoso, porque brilha demais. Tem o tamanho parecido com a Terra e sua atmosfera é formada por 95% de... Aí você vai completar. Por isso, é o mais quente dos planetas do sistema solar e suas temperaturas chegam perto de 450 graus, né? Aí o outro, em seguida, nós temos a Terra. A Terra é o quê? Aí você vai lá, vê lá. A Terra é o terceiro quê? Terceiro planeta a partir do Sol, não é verdade? Quando visto do espaço, apresenta-se predominantemente na cor azul. A maior parte da superfície é coberta por água, tá bom? Aqui nós temos o seu diâmetro, que tem um satélite natural. Qual é o satélite natural da Terra? E você vai completar, tá bom? Abaixo tá falando o quê? O que mais você diria sobre a Terra? O que mais você falaria sobre a Terra? E você vai colocar nas suas palavras o que você acha sobre a Terra. Isso aí é pessoal, tá bom? Em seguida nós temos Marte. O Marte é conhecido como planeta... como o Marte ele é conhecido como planeta? Qual é a cor de Marte? Aí você vai colocar. Pois seu solo e suas rochas apresentam cor avermelhadas, né? Contam com algumas características similares a da... Aí você vai completar, tá, gente?
Tem o quê? Quantos satélites Marte tem? Aí você vai completar. Aí você vai para a última página, que é a página 13, tá? Você vai para a página 13, vamos falar um pouco sobre Júpiter. O que Júpiter é? É o quê? O Júpiter, ele é o quê? Ele é o maior do planeta, né? Do sistema solar. E você vai completar. Constituído basicamente por gases de gelo. A temperatura dele é média de 150 graus, certo? Aí você completa. Aí depois nós temos o quê? Saturno. Ele apresenta a cor amarelada. É conhecido como planeta 2. Aí você vai lá em Saturno. Por que ele é conhecido? Ele é conhecido dos planetas 2. Aí você vai completar, certo? Aí o outro nós temos Urano. Ele é o 7º planeta a partir do Sol. Ele é o mais... Urano, ele é um planeta mais frio, né? Aí você vai ver a temperatura dele e a cor de Urano. Qual seria a cor dele? Aí você vai colocar. Aí nós temos por último Netuno. Esse Netuno é um planeta parecido com Urano e seu diâmetro é quase 4 vezes maior que a Terra, certo? Então, gente, Urano, ele tem 14 satélites conhecidos, tá bom? Então, o que você vai fazer? Você vai lá no seu material de apoio e você vai pegar esses planetas e você vai cortar e colar no material de apoio, tá? Tá bem especificadozinho lá. Material de apoio, você já sabe que você arranca, corta, recorta e cola. Aí você vai completar. Pesquisa, olha no livro, pesquisa em outros livros e vai completar. Em seguida que você fizer a sua atividade, o que você vai fazer? Você vai enviar para a professora. Vai lá, tira uma foto bem legível, bem legal mesmo. Envia para a professora, tá bom? Que eu vou estar aqui corrigindo a atividade. Se caso tiver alguma coisa errada, eu vou falar, olha, essa daqui tá errada, vamos consertar e a gente vai corrigir juntos, tá bom? Eu vou corrigir todas as atividades, tá? Só é mandar para a professora, tá bom? Eu tô aguardando vocês. Beijo!